aqui com o médico, que é diretor clínico do Hospital Vita em Curitiba, o doutor Gustavo Schultz, que vai bater um papo com a gente sobre essas orientações. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua presença, tudo bem? Imagina, obrigado, tudo bem. A gente vê que alguns comércios vão permanecer abertos. Esses comércios, doutor, a gente vai precisar se deslocar ao mercado, vai precisar se deslocar até uma farmácia. Quais as atitudes que nós temos que tomar ao ir para esses lugares, doutor? Primeiro, assim, a ideia é deixar muito claro para a população que, obviamente, a gente precisa ter esses deslocamentos e que eles sejam os menores possíveis nesse momento, né? Então, evitar que pessoas acima dos 60 anos ou aqueles considerados grupos de risco precisem se deslocar, né? Que as pessoas mais jovens façam isso no lugar desses mais idosos. E que quando se desloquem, alguns cuidados são necessários, principalmente no retorno para os seus lares, né? Então, a higienização de mãos, ela é fundamental. O distanciamento, que a gente chama de distanciamento social também, ficar pelo menos 1 metro, 1,5 metro das pessoas é fundamental, porque isso diminui a possibilidade de propagação dessa doença. Então, quando fizer filas em supermercados, que se tenha uma distância de pelo menos 1,5 metro de uma pessoa para outra. A gente vê, por exemplo, alguns estabelecimentos colocando torneiras do lado de fora, dando álcool em gel. Isso é essencial também, doutor? Isso é essencial, que é a parte desse cuidado e que é fundamental. O grande vetor, talvez, dessa doença sejam as nossas próprias mãos, né? Porque o vírus, a transmissão, ele se faz através das secreções, né? Principalmente da saliva, né? Por isso, tosse e espirro são os principais mecanismos de lançar longe, vamos dizer assim, esses vírus. E óbvio que isso acaba acontecendo de contaminar as nossas mãos e quando a gente as leva para os olhos ou eventualmente para a boca, acaba se contaminando. Então a lavagem exaustiva das mãos, ela é fundamental. E eu estou falando aqui de água e sabão, na maioria das vezes, quando a gente tem acesso a uma pia. O álcool gel para quando não se tem acesso à pia. Gente, olha só, muita gente ficou com dúvida ontem. Ô Riva, mas aqui no Paraná, por exemplo, que nós temos 70 casos, praticamente 2.000 suspeitos. Quem é que está se contaminando com o coronavírus? Porque tem muita gente achando que é uma doença de idosos. E não é. Dá uma olhada nessa reportagem que a gente preparou para você. Põe no ar. O Paraná chegou a 70 casos confirmados de coronavírus nesta terça-feira. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Um dos novos casos é em Telêmaco Borba, mas também foram registrados 1 caso em Guaíra, 3 em Londrina, 1 em Maringá, 1 em Paranavaí, 6 em Cianorte, 2 em Cascavel, 4 em Foz do Iguaçu, 1 em Pato Branco, 1 em Ponta Grossa, 2 em Pinhais, 1 em Colombo, 1 em Campo Largo e 40 casos somente na capital. 5 pacientes são de fora do estado, mas buscaram atendimento aqui. 2 são de São Paulo, 1 de Brasília e 2 de Miami. No país já foram confirmadas 46 mortes pelo coronavírus, o que representa pouco mais de 2% de todos os casos confirmados. Todas as mortes foram no Rio de Janeiro e em São Paulo, a maioria entre pessoas idosas. Mas, apesar das mortes serem mais frequentes entre os idosos, os casos confirmados no Paraná são maioria entre os jovens. Este gráfico mostra que 15 dos casos confirmados são entre pessoas de 21 a 30 anos. 13 casos são de pessoas entre 31 a 40 anos. 11 casos de 41 a 50 anos e 13 casos de 51 a 60. A diferença também é grande com relação ao sexo das vítimas. 42 paranaenses com coronavírus são mulheres e apenas 28 pacientes com a doença são homens. Doutor, um número que chama a atenção. Esse vírus realmente, ele pode matar mais idosos, mas pega mais os jovens, como a gente viu aí, a maioria dos casos, e principalmente as mulheres. Existe hoje essa diferenciação, doutor? É que uma coisa interessante de comentar, eu até já tinha falado aqui numa entrevista anterior que dei no teu programa. Todo mundo tem essa impressão, que ficou muito dita aí popularmente, de que é uma doença que atinge quase que exclusivamente os idosos. Isso ficou como conceito popular. Definitivamente não é uma doença de idoso. Essa é uma doença que pode acometer adultos jovens, sim. Se a gente pegar essas estatísticas que acabaram de ser mostradas aqui da Secretaria Estadual, elas batem com o que a gente viu de estatísticas da Espanha, da Itália, agora mais recentemente dos Estados Unidos, e que a maior parte dos pacientes hospitalizados são adultos jovens. Então não são idosos, né?
porque óbvio que ainda na nossa pirâmide etária, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma quantidade muito maior de adultos jovens do que de idosos, né? Sim. E com essa propaganda maciça que foi feita em torno do isolamento necessário, principalmente para os idosos, eu quero crer que eles estão ficando mais em casa também. É natural que a gente tenha uma contaminação maior nesse começo desses adultos jovens que estão ainda, muitos deles, indo trabalhar, né? Então, uma coisa assim, essa é uma diferenciação para mim basilar, né? De dizer, adulto jovem é acometido sim, não é uma doença só do idoso, e saber que esse adulto jovem que é acometido, ele não tem só a possibilidade de sintomas leves, como foi dito, de fazer, vai para o hospital, faz o diagnóstico e aí vai ficar em isolamento em casa. Tem adultos jovens, sim, também aqui no Brasil, desenvolvendo quadros graves, precisando de unidade de terapia intensiva, de ventilação mecânica, ou seja, serem entubados e ficar em respirador. E é óbvio que quando a gente compara, né, para concluir, comparando as duas coisas, nós vamos ver que a mortalidade ela é maior no idoso, isso é verdade. A taxa de letalidade da doença é maior no idoso. Chega a 18%, alguns trabalhos mostraram até 20%, né? Ou seja, cada 100 idosos, praticamente 20, né, que tiverem a doença vão acabar falecendo. O que no adulto jovem é menor, né? Então nós estamos falando de uma letalidade em torno de 3 a 4%, né? E que nas crianças ainda menor, graças a Deus, mas o grande problema da criança qual é? A criança pode ser sim o grande vetor dessa doença, né? Ou seja, ele é um portador assintomático e pode transmitir, principalmente se estiver junto com os idosos. Esse é o grande cuidado. Gente, eu quero a sua pergunta, 999261598. Vamos falar de dentro da nossa casa daqui a pouco com o doutor. Como é que a gente descontamina a casa da gente? O que é possível usar? O que não é possível? Dá para usar aí uma água sanitária, um desinfetante normal? O que nós podemos fazer dentro de casa? Mande a sua pergunta aqui para nós, no 999261598. A Mari está dando um F5 lá, atualizando. Sua pergunta chegando, nós já vamos colocar no ar. Combinado? O doutor vai continuar aqui com a gente. Uma boa notícia em meio à pandemia de coronavírus. Aqui no Paraná, nós já temos pacientes que estão deixando os hospitais por apresentarem a melhora da doença. Em Cianorte, uma empresária gravou um vídeo relatando essa experiência. Presta atenção no que ela diz, para a gente não cair na insanidade de achar que o coronavírus é uma bobeirinha, é só uma gripinha. Olha o que ela fala, põe no ar. A boa notícia veio em um vídeo feito pela própria paciente que recebeu alta do hospital em Cianorte e agora está em casa. Nilsara é empresária do ramo de turismo e esteve no exterior no começo de março. Ela diz que durante a viagem, passageiros já apresentaram os sintomas. Que nós tivemos um período de cruzeiro marítimo e depois nós ficamos 3 dias em Dubai. Algumas pessoas começaram a sentir sintoma de gripe. Estavam com gripe e outras não, do grupo, outras estavam muito bem. Mas como uma de nossas clientes que foram conosco levou um pacote de máscara, nós resolvemos no voo do retorno utilizar máscara, né? Ela conta que buscou atendimento após chegar ao Brasil, mas só foi internada quase uma semana depois. Eu estava muito mal mesmo. Eu não comia, eu não bebia água, então eu fiquei 7 dias internada. Hoje, ela segue em isolamento domiciliar. Em Maringá, uma pessoa também recebeu alta do hospital e está em casa. E notícias como essas de pessoas que estão sendo curadas da Covid-19 se espalham cada vez mais pelo mundo todo. Um exemplo disso está nesse site que trabalha com dados oficiais. Atualmente, são mais de 407 mil casos confirmados da doença. Ativos são mais de 284 mil. E já recuperados, ou seja, pessoas que estão bem, mais de 104 mil. Por isso, a importância de se manter os cuidados. Quem enfrentou a doença sabe muito bem disso. O objetivo da Nilsara agora é ajudar outras pessoas. Quem sabe daqui a um mês o nosso país, a nossa cidade, a nossa rua, estamos bem, estamos saudáveis, para que não chegamos a um caos como alguns países chegaram. Doutor, muita gente tem feito comparações. A tuberculose mata mais, a AIDS mata mais, não sei o quê. Mas o coronavírus é uma doença relativamente nova e diferente desses outros problemas que eu falei, não tem um tratamento ainda com uma cura, por exemplo, né, doutor? Por isso tem que tomar muito cuidado? Porque aqui o que difere, na verdade, o que preocupa a gente como médico, na verdade, não é exclusivamente a taxa de letalidade, de mortalidade do vírus, né?
E sim, como ninguém tem imunidade contra esse vírus, justamente por ser uma doença nova, como você comentou, se todos ficarem expostos à transmissão do vírus e boa parte da população ficar doente ao mesmo tempo, e a gente sabe, olhando o que já aconteceu em outros países que eu já citei, que eu tenho lá uma taxa de internação em torno de 20%, né? Ou seja, se de todos esses, cada 100, 20 vão procurar o hospital e muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, o que vai acontecer é faltar lugar nesse hospital para poder atender a toda a população. Então, não é a letalidade propriamente que preocupa, e sim o que também preocupa, óbvio, mas o que preocupa neste momento é não deixar que as pessoas todas fiquem doentes ao mesmo tempo. E esse é o que a gente chama de achatamento da curva de transmissibilidade. Porque se eu tenho uma curva com uma ascendência muito alta, todas as pessoas vão ficar doentes e procurar o hospital. Não vai ter leito, não vai ter equipamento para ajudar todas essas pessoas, que é o que aconteceu na Itália. Se a gente for perceber, a Itália tem vivido esse drama, e isso, para o profissional de saúde em particular, é uma coisa impensável, né? Que a gente não gostaria de passar por isso. Vamos ver o que o nosso povo está perguntando? Põe na tela aqui para a gente, rapidinho, está vindo pelo nosso WhatsApp a pergunta. Fique em casa, gostei da Maria, já está lá o recado dela. Boa tarde, me chamo Maria. Qual a função do vinagre? Na minha casa não tem álcool em gel. Eu uso bastante o vinagre na limpeza, nos alimentos e também nas mãos. Acaba funcionando? A gente considera o vinagre um antisséptico natural, né, doutor? Mas ele funciona? Especificamente para o vírus, esse SARS-CoV-2, que é o da doença que chama Covid, que é do coronavírus, o vinagre não, porque o vinagre não é álcool, né? O vinagre é um ácido, é um ácido acético, né? Então, ele não é indicado para fazer a desinfecção das coisas de casa, né? Em função da prevenção do coronavírus, né? O que a gente pode usar, principalmente, são duas coisas, né? Três coisas: água e sabão, que funciona muito bem, principalmente para as mãos, mas o álcool líquido 70, né? Que posso passar nos móveis? Pode passar nos móveis para desinfetar superfícies, né? É interessante. E a Quiboa, a água sanitária, e é importante até ter uma diluição dessa Quiboa. O que se diz por aí é 1:3 de diluição. O que seria 1:3? Você ter lá 1,2 litro de água para 300 ml de Quiboa. Então, 1 litro mais ou menos. 1,5 litro, né? Que vai dar. Eu tenho essa substância preparada em casa desta forma e posso fazer a desinfecção das superfícies, principalmente daquelas em que a gente acaba colocando sacolas que a gente traz do supermercado, né? E quando sai de casa por algum motivo necessário. Passar ali, né? Cuidado com celular, cuidado com chaves, né? Carteira, né? Então, os cartões que a gente usa em máquinas de cartão. Então, isso é interessante sempre a gente passar um alquinho, né? Vamos lá. Boa tarde, tenho 2 filhos, é a Cris que está falando com a gente, uma com 14 e um com 10 anos. E os avós já são de idade. Devo manter meus filhos afastados dos avós? Meu filho briga para ir na casa do vô e da avó. Deve estar achando que vai ter bolo lá na casa do vô e da avó. Tem que manter longe, né, doutor? O ideal sempre é a gente tentar preservar ao máximo os idosos, porque, como eu falei agora há pouco, as crianças podem ser, todos nós podemos, mas as crianças fundamentalmente serem portadores assintomáticos, né? Eu sei que na realidade nossa do país hoje, em função muitas vezes de todo mundo estar trabalhando, né? Nessa fase de isolamento também serve um pouco para isso, para que os pais fiquem mais com os filhos e preservem ao máximo os avós, né? Mas a ideia é preservá-los o máximo possível desse contato com as crianças. Agora, doutor, o Robson pergunta aqui para a gente também. Vamos pôr Robson no ar. Robson está de barba. Eu vou perguntar da barba já para o senhor, doutor. Boa tarde. Quem teve o vírus pode pegar novamente e continua retransmitindo o corona? Passa a ser um vetor da doença, doutor? Já tem caso das pessoas serem contaminadas mais de uma vez? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, o que acontece? A gente não tem feito teste depois da positivação para ver se negativou ou não o coronavírus. Então, o que mundialmente tem sido feito é um isolamento de 14 dias, não existe tratamento específico para o vírus, principalmente para os casos leves. É um período, como qualquer doença virótica, né? Você tem lá um período e ela vai naturalmente passar. Ser eliminada, né? E aí você não tem essa retransmissibilidade, porque a partir do momento também que a doença vai passando, os sintomas vão desaparecendo, a pessoa passa a não tossir, a não espirrar mais, então a transmissibilidade passa a não ocorrer, né? A possibilidade de ter mais de uma vez é só se tiver mutação do vírus. Isso, neste momento, a gente ainda não tem evidência. Doutor, a barba. Hoje é moda a turma ter barba e tudo mais. Tem que tomar cuidado com ela?
Tomar cuidado, porque assim como o próprio cabelo, né? Porque às vezes a gente tem lá e está perto de alguém que tosse, então você pode ter a contaminação. Para os profissionais de saúde, como eu, por exemplo, eu digo é fundamental. Eu uso barba, né? Você pode perceber tá marcado. Que eu tirei, né? Então, por quê? Na verdade, qual é o grande problema para o profissional de saúde, fundamentalmente? Se eu vou atender um paciente com coronavírus e preciso usar uma máscara específica para determinados procedimentos, que é chamada de N95, que é até interessante a gente comentar sobre isso um pouco depois, com a barba não permite a vedação adequada dessa máscara, né? Então, é indicado para os profissionais de saúde retirarem, né? Para a população em geral, é mais importante a higiene das mãos e o distanciamento social do que retirar a barba propriamente dito. Não adianta tirar a barba e continuar circulando. E não lavar a mão, né? Aí não adianta nada, vai ficar do mesmo jeito. Vamos para o Douglas, perguntando para a gente. Boa tarde, sou o Douglas, tenho que trabalhar e meus filhos e minha esposa ficam em casa. O que faço quando chego do serviço? Doutor, essa é uma dúvida minha, porque dentro de casa vai acabar dando confusão uma hora. Tira a roupa, vai para o banho. Faz o que quem chega em casa depois de um dia de trabalho? Hoje, o que a gente tem recomendado sempre, e essa é uma preocupação nossa como pais, né? Eu tenho 3 filhos pequenos e a gente sempre diz, eu principalmente sendo da área da saúde, tenho um receio grande de chegar neura em casa, maior. Uma neura maior e transmitir, como qualquer um, né? Então, o profissional de saúde também tem medo. Essa é a diferença entre medo e pânico, né? O medo nos protege, o pânico nos paralisa. Então, vamos usar o medo, né, para benefício da população e dizer assim, talvez seja interessante demarcar uma área na entrada, colocar uma caixa, alguma coisa que possa tirar ali naquele momento, principalmente o sapato, né? Deixo ele isolado e a partir dessa área demarcada para diante eu considero uma área limpa de casa e aí já ando a partir dali sem o sapato, né? O ideal seria ir para a lavanderia, já tirar a roupa que saiu de casa, né? E aí já colocá-la para lavar. Água e sabão resolve, né, doutora, essa roupa? Água e sabão e imediatamente já faz a higiene das mãos, porque chegando em casa eu vou ter acesso a uma pia, né? E consequentemente eu não preciso do álcool gel, poupa-se o álcool gel para as condições em que eu estou longe de uma pia, por exemplo, sabão, né? E o ideal, então logo seja possível, já subindo, toma banho primeiro e depois vai fazer as atividades de casa, principalmente o relacionamento com os filhos que ficaram em casa, né? Então acho que a recomendação principal em relação aos sapatos, essa dispensa da roupa imediata para a lavanderia e tomar banho assim que possível, e se não possível, pelo menos a higienização rigorosa das mãos. Bom, o doutor vai continuar com a gente. Vou só pagar um recadinho aqui, doutor. Você pode continuar mandando a sua mensagem para cá no 99926-1598. Gente, o doutor falou aí, 20% dos casos podem ser graves. A previsão no Paraná é de 30 mil casos. Nós vamos precisar de 6 mil leitos de UTI. Sabe quantos leitos de UTI tem no Paraná? 2 mil. 2 mil e no máximo 200 dá o número. Como é que vai atender todo mundo? Esse é o grande problema do coronavírus, os casos que se tornam graves. Vamos dar um recado rápido? Atenção, porque agora o verdadeiro shopping dos móveis, o Aliança, tem um recado importante para você. Confira. Atenção! Seguindo as orientações das autoridades de saúde, o Aliança comunica o fechamento temporário de suas lojas neste período crucial de combate ao coronavírus. Pensamos que é essencial cuidar da saúde de todos, colaboradores e clientes, e o isolamento social é o primeiro passo para vencermos essa pandemia. Para isso, é de suma importância que todos façam a sua parte, reforçando os cuidados para evitar o contágio. Mantenha os ambientes bem ventilados. Não compartilhe objetos pessoais. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Agindo assim, mais rápido voltaremos à normalidade e estaremos juntos novamente. Lembre-se, quem se cuida, cuida de todos. A Aliança, há 40 anos, tem tudo em móveis e ninguém vende por menos. Um belo recado do Aliança. Lembre-se, quem se cuida, cuida de todos. Daqui a pouco nós vamos voltar a fazer esse alerta para você, que era a sua participação dentro do Balanço Geral, hein? 99926-1598. Vai no YouTube também, se inscreve, aperta no sininho, pode ir dentro do nosso Facebook, deixar o nosso comentário lá para trazer aqui no ar. Ô Mari, presta atenção nessas duas coisas também, viu? Para todo mundo aí. Gente, quem não para são os bandidos. Essa desgrama nem coronavírus pega, eu acho. Os criminosos aproveitam qualquer oportunidade para se darem bem. Até durante essa pandemia que nós estamos vivendo, está servindo de desculpa
para que eles inventem golpes que podem prejudicar e muito o nosso povo. É muita cara de pau, né? Deviam ser enquadrados também como crime contra a saúde pública. Põe no ar. Enquanto o mundo parou por conta da pandemia do coronavírus, tem gente que viu a possibilidade de enganar os outros. A internet é a ferramenta mais utilizada pelos estelionatários. Sites falsos e mensagens pelas redes sociais enviadas por quadrilhas têm lesado algumas pessoas. Os mais comuns, e tem um informativo da Polícia Civil na Polícia Civil no seguinte sentido, distribuição de álcool gel gratuito, por exemplo, um link. Se você clicar, você vai estar abrindo o seu computador aí para que os estelionatários peguem seus dados. Ninguém está distribuindo álcool gel de forma gratuita. Também temos aí filmes gratuitos em empresas que distribuem streaming. Não é verdade também. Se você clicar, você não vai ver o filme, vai receber um trojan, um vírus no seu computador que vai passar os dados para terceiros. É muito comum também links que fazem alusão ao coronavírus, por exemplo. Clique aqui e veja como está o coronavírus no mundo. Clique aqui e veja como que está o coronavírus no Brasil. Também são sites maliciosos. Para a polícia, o importante é nunca entrar nesses sites, tampouco compartilhar essas mensagens. Geralmente, os estelionatários utilizam nomes de empresas renomadas para chamar a atenção da vítima. Não clique, não compartilhe esse tipo de informação, e essa informação não vai vir do estelionatário direto para você, vai vir do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que vai compartilhar pensando que está fazendo uma coisa boa e está mandando para você um link malicioso. Segundo a polícia, conseguindo o acesso aos computadores das pessoas, os estelionatários conseguem aplicar uma série de golpes. Se você receber um link desse, clicou, o estelionatário teve acesso aos seus dados. Se você acessou no teu celular, por exemplo, a sua conta bancária, ele vai ter a tua agência, a tua conta e vai ter a tua senha. Ele vai poder fazer movimentações. Você não vai sair de casa, mas o estelionatário vai estar movimentando a tua conta. Com dados como RG, CPF, ele vai poder fazer compras online, junto com o seu CPF, junto com o seu RG e com seus dados bancários, por exemplo. Depois de ver um aumento do número de golpes aplicados pela internet, a orientação da polícia é que, se porventura você clicou em alguns sites de origem duvidosa, o melhor a fazer é prints das telas e imediatamente procurar a Polícia Civil e realizar um boletim eletrônico. Bata print do e-mail que eles te encaminharam, ou se eles ligaram para você ou mandaram mensagem por SMS. Dê print do número do telefone. Não precisa comparecer a uma delegacia de polícia para fazer o BO. Você pode comparecer até a delegacia eletrônica no site, digitar a Delegacia Eletrônica Paraná, fazer um boletim como furto, por exemplo, que é possível fazer na delegacia eletrônica. Você vai estar resguardado e posteriormente vão ter investigações referentes a essa quebra aí de dados que você foi vítima. É muita cara de pau, meu Deus do céu. O governador Ratinho Júnior apresentou um pacote social para tentar diminuir o impacto da crise que vai ser provocada pelo coronavírus, principalmente as pessoas menos favorecidas, a quem tem menos, aos mais pobres. São famílias numa situação já delicada que vão ter ajuda a partir de agora. 320 mil famílias podem ser ajudadas no total. Isso é muito bom nesse momento. Põe no ar. O pronunciamento foi feito pela TV e internet. O governador Ratinho Júnior afirmou que as ações feitas no Paraná são inspiradas em medidas que deram certo em países atingidos pelo coronavírus. O estado vai ampliar a compra de produtos da agricultura familiar. 25 mil agricultores devem fornecer alimentos que vão virar merendas, que serão distribuídas para 320 mil famílias de baixa renda, além de abastecer hospitais filantrópicos. 300 milhões de reais vai ser destinado a reforçar a questão da merenda escolar. São muitas famílias que dependem, que tem a questão da merenda escolar como uma fonte realmente de alimentação. São 4 mil toneladas aproximadamente de merenda, de material que vai ser distribuído para atingir esse número aí de 320 mil famílias, um número muito significativo. A Sanepar adiou por 90 dias a cobrança de contas de água e esgoto para os clientes cadastrados na tarifa social. A data de início, no entanto, ainda será definida. A Copel propôs mudanças no programa Luz Fraterna e vai custear as contas de luz de 217 mil famílias por 3 meses. Podem participar dos programas sociais famílias com renda de meio salário mínimo por pessoa. Também
nesses 90 dias não haverá corte da energia para famílias de baixa renda aqui no estado do Paraná. Nós também estamos orientando a Copel a não cortar a energia de hospitais filantrópicos, que são estratégicos para o estado, tem sido parceiro já há um bom tempo do estado do Paraná, e em especial os hospitais filantrópicos, nesse momento de enfrentamento da crise do coronavírus, têm colaborado muito com a nossa equipe. No chamado pacote social anunciado pelo governador, também existem medidas para os inscritos nos programas de habitação da Coapar. Durante os próximos 90 dias, estão suspensos os pagamentos das mensalidades. Cerca de 18 mil famílias devem ser beneficiadas. Presidente, como é que vai funcionar essa cobrança, essa suspensão de cobrança? Os mutuários da Coapar, por esse período de 90 dias, não receberão os boletos de pagamento dos seus financiamentos e essas parcelas serão jogadas para o final do contrato, né, onde as pessoas já vão ter passado por esse momento de dificuldade. Bom, tá aí, são medidas extremamente importantes, 400 milhões de reais no total. Cadê a Thaís aqui para a gente conversar rapidinho? Nós vamos receber o secretário de Planejamento do nosso estado, a Thaís Camargo, está com ele, é o Valdemar Bernardo. Como é que vai funcionar tudo isso, Thaís? Explica para a gente. É isso mesmo, Riva. Nós estamos aqui com o secretário estadual de Planejamento, Valdemar Bernardo. E a primeira pergunta, secretária, é justamente sobre a suspensão do pagamento das contas de água e luz. Quem poderá recorrer a este auxílio e como fazer? Boa tarde. Perfeito, Thaís. Bom, no primeiro momento, o nosso governo tem a intenção de ajudar aqueles que mais precisam. Com relação à Sanepar, que é a tarifa de água e esgoto, nós temos algumas pessoas que têm a tarifa social, aqueles que têm um consumo de até 5 metros cúbicos. Essas pessoas terão a tarifa de R$ 15,56, o pagamento suspenso a partir de agora, suspenso a partir do mês agora de março, com vencimento em abril e por 3 meses. Essas mensalidades vão ser adiadas para um momento futuro e vão ser parceladas, né? A Sanepar está vendo a melhor maneira de fazer essa cobrança de maneira parcelada no futuro e que não onere os consumidores. Já com relação à energia elétrica, nós temos uma situação diferente, né? Nós temos uma gratuidade para aquelas pessoas que consumiam até 120 kWh. Esse limite de consumo foi ampliado para 150 kWh, né? Então isso vai ampliar em 57 mil pessoas a mais, 57 mil famílias a mais, melhor falando, né? Que vão ser beneficiadas por esse sistema, né? Já na tarifa de água são 183 mil pessoas que vão ser beneficiadas por esse programa. Essa suspensão é automática? Nós vemos tempos difíceis agora, né? Então é automática sim. A Sanepar já parou de emitir esses boletos de cobrança com relação aos R$ 15,56 dessas pessoas carentes e tal, e a Copel já está implantando automaticamente no sistema. Automático, as pessoas fiquem em casa. E, secretário, como vai funcionar a suspensão dos pagamentos das parcelas das casas da Coapar? Da mesma forma, de forma automática, né? A partir desse mês já, as parcelas que estavam a ser emitidas ontem não serão emitidas, então a partir do mês que vem a cobrança já vai ser parada a cobrança. E ele vai ter um prazo para fazer esse pagamento até o final do contrato, até o último dia, né? O último anterior à data de vencimento do contrato, ele vai ter a possibilidade de fazer esse pagamento a qualquer momento. Mas durante esses 3 meses agora, já vão ser parados de emitir as cobranças desses mutuários, dessas pessoas que têm essas parcelas para pagar. Secretário Rivaroli tem uma pergunta lá no estúdio. Riva. Olha, ontem, durante o RIC Notícias, o nosso Mark Souza fez uma declaração muito pertinente, pensando, claro, nos pequenos empreendedores, principalmente. Existe a possibilidade do governo do estado suspender, de alguma forma, a cobrança de impostos. Por exemplo, né, a gente sabe o ICMS que é cobrado pelo governo do estado em cima dos pequenos empresários, para eles terem algum alívio nesse momento, Thaís? Secretário, a pergunta do Rivaroli é a seguinte: existe a possibilidade do governo do estado cancelar o pagamento de alguns impostos, principalmente para o pequeno empreendedor? Olha, na realidade está fazendo todo o estudo tributário necessário, né? Os tributos ICMS, depende da decisão da CONFAS, isso está sendo estudado pelos especialistas, né? O secretário Renê tem feito um excelente trabalho, está focado em encontrar melhores soluções para poder aumentar a receita do estado ou diminuir que ela perca grande parte da receita, né? Estão sendo feitos estudos, né? Isso vai depender um pouco do futuro e é uma decisão que tem que ser muito bem equalizada. Tá certo, secretário. Muito obrigada aí pelas informações. Rivaroli, voltamos ao estúdio. Muito obrigado a Thaís Camargo, também ao secretário que conversou aqui com a gente. Fundamental nós podermos ter essa possibilidade de uma diminuição para o meu amigo, para a minha amiga, que são pequenos empresários que sempre acompanham o nosso balanço geral. Levam aqui esse país, ó, com praticamente 83% dos empregos nas suas costas
para poder sustentar o nosso país. É preciso pensar nesse povo, que gera muito emprego, que gera renda e faz esse país andar. Thaís Camargo, muito obrigado pela sua participação. Pode rodar a cidade e volte a qualquer momento aqui com a gente. 999261598, a sua participação é fundamental no Balanço Geral nesse momento. Daqui a pouco o Dr. Gustavo Schultz, que é diretor clínico do Hospital Vita aqui em Curitiba, volta a conversar com a gente sobre os cuidados que nós devemos tomar no que diz respeito aí ao coronavírus, nesse momento em que a gente precisa de tranquilidade, pensar assim na economia, pensar na vida das pessoas e quem precisa se manter em isolamento, pelo menos aí até o dia 30, que é o decreto aqui do governo do estado. Vou dar um recado para você antes, deixa eu falar com o Vanderlei aqui. Natuclean. Natuclean traz o ômega 3 para você. Home office, aquela coisa toda, você está trabalhando aí, você pode ganhar um produto para aumentar a imunidade. Nem todo mundo consegue parar de trabalhar, Vanderlei, precisa estar com a imunidade em dia. Esse kit aqui, aquele ainda, leva ômega e já ganha aqui? Ganha. Boa É tarde. verdade, olha, nem todo mundo pode ficar em casa, né? A recomendação, a gente sabe, mas nem todo mundo. Tem gente que precisa trabalhar, que depende do trabalho e que precisa sair. A diferença é você se proteger, né? É você estar aí com a sua imunidade alta. O ômega 3, você já conhece? Há quanto tempo que a gente fala do ômega? Quanto tempo que a gente fala do ômega 3? Aí. Olha lá o ômega. Cadê? Aí. Pronto? Tamo no ar. Não tem microfone. Cadê o microfone do Vanderlei? Olha, cadê o microfone do Vandeco, rapaz? 3, 2, 5... Ué, vamos fazer o seguinte, nós vamos reorganizar aqui. O Vanderlei já volta a conversar com a gente para dar o seu recado. Tá aí, estamos sem o microfone do Vanderlei. Levaram embora o microfone do homem. Já eu volto com o recado do ômega 3 para você, da Natuclean. Acontece. Caiu dele? Ah lá. Então já vamos dar o recado. Vem cá. Vamos organizar. Eu falei, ué, caiu... A Rô quase morreu do coração agora. Cadê? Tava aqui. Pronto? Eu falei, pô, o microfone tava aqui. Sumiu. O que aconteceu? Eu já tô ficando louco? Então vamos dar esse recado, pessoal. Vamos lá dar esse recado para você. Leva 4 ômega 3. Nem todo mundo faz home office. Tem gente que precisa ficar em casa, Vanderlei. E esse povo precisa de E imunidade. a gente, se o coração não tá bom, né? Se o coração não tá bom, agora ia, né? Então, promoção especial do ômega 3 para você aumentar a imunidade. A gente tem falado já há quase 20 anos aí falando do ômega 3. É um ômega de primeira linha para cuidar do seu corpo, cuidar da circulação. O ômega 3, ele é um anti-inflamatório natural. E a gente volta com aquela promoção que muita gente esperava. 4 potes do ômega é o kit econômico. Leva 4 potes do ômega, recebe no seu endereço amanhã. Encomendou o kit, não se fala em pagamento agora. Conversa lá com a consultora. Encomenda o kit, você ganha o produto para aumentar a imunidade. Basta você ligar agora, 3251-1615. Isso aqui é presente, é sem sorteio. Gente, Ligou, ganhou. 4 ômegas e leva esse de brinde. Esse aqui é o que aumenta a imunidade. Esse aqui transforma a sua vida. Te dá muita qualidade, circulação do sangue, tudo isso a gente precisa. Evitar até hipertensão. E esse aqui é o que traz aquela imunidade maior. 3251-1615. Liga. Acontece nas melhores famílias. 3251-1615. Vamos com a Thaís Travensoli. Deixa eu ver onde ela está neste momento. Comércio, mas já em outro ponto, né, Thaís? Onde é que você está agora? Me conta por que está funcionando. Oi, Riva. Pois é, a gente está no Capão Raso, nossa equipe circulando aqui pelas ruas da capital para saber dos comércios que estão funcionando, né? Como eu disse, o governo do estado já se pronunciou por meio de nota, dizendo que vai manter as medidas de prevenção, portanto, o isolamento, secretaria também. Existe o decreto para que apenas serviços essenciais estejam funcionando e nós encontramos aqui essa loja aberta, uma loja de artigos para presente. Então tem copos, tem várias opções para casa. E eu perguntei para o comerciante, encontrei aqui o Thiago, ele disse que o movimento caiu bastante, né, Thiago? Você disse em torno de 50%. Existe o decreto, mas está funcionando. Por que foi essa sua decisão? Exato. Tem 5 meses que a gente abriu as portas, então esse final de ano, final de 2019, não foi um ano forte, porque as pessoas, a população aqui da região não conhecia a loja ainda. Então novembro, dezembro já não foi um ano um período legal. Começamos 2020 com
a história do brasileiro, que o ano realmente só começa depois do carnaval, então janeiro, fevereiro também foi um mês fraco. Esperávamos que passasse esse período aí e realmente viesse a fortalecer a economia, que realmente o movimento aumentasse, e infelizmente agora, ainda depois do carnaval, veio o coronavírus. Então, para a gente abrir um comércio, o investimento inicial ele é muito forte, sabe? Então, a gente que não tem robustez de caixa, que nem multinacionais e grandes empresas, a gente depende do giro também para continuar mantendo a operação, pagando aluguel de loja, mantendo fornecedores em dia. Então, se não tivesse um acordo coletivo entre fornecedores, imobiliários, para que a gente conseguisse prorrogar esse fluxo de pagamento, a nossa situação seria muito melhor. Nós não estamos aqui para quebrar regra ou para... como que a gente pode falar, de forma de rebeldia ou não, é porque a gente realmente necessita que a loja fique operando para que a gente consiga pagar as contas. Tá, mas nesse tempo que você está aberto, né, o movimento é interessante manter mesmo assim? Você está conseguindo vender alguma coisa? Sim, então o nosso movimento hoje cai em torno de 50%, 60%, mas esses 40% ainda que estão ficando nos ajudam a pagar as contas, sabe? Então existe um decreto aí, o presidente favorecendo a abertura dos comércios e um governador estadual falando que é para fechar. Realmente aqui, se a gente tiver alguma observação, a polícia passa o tempo inteiro, o bombeiro passa aqui, se ver realmente uma ordem para a gente fechar as portas, aí a gente vai baixar as portas. Aqui é uma loja de utilidades, algumas coisas não são essenciais, mas amanhã, para você ter uma ideia, a gente está recebendo mais uma carga de álcool em gel que vai poder atender um pouco da população. Sábado a gente recebeu uma carga aqui e vendeu em 28 minutos. Então, tem coisas que são essenciais neste momento e algumas coisas não. Então, a gente não está abrindo as portas de forma rebelde, e sim para manter a nossa operação e conseguir manter a nossa vida, né? Como é que fica você enquanto comerciante nesse momento? O que passa na cabeça? Você disse que tem filha, enfim, tem o decreto para fechar, mas ao mesmo tempo está com medo de fechar e ter problema? Como é que fica? Sim, querendo ou não, a gente está exposto aqui também, né? Então, a gente não sabe se é 15 dias, um mês que a gente vai ficar fechado. Se eu tivesse a tranquilidade de poder postergar o pagamento das minhas contas, essa hora eu estava em casa tranquilo, brincando com a minha filha, que hoje, inclusive, é o aniversário dela, e não estaria aqui me expondo também ao coronavírus. Mas, infelizmente, o que a gente tem que fazer? Tem contas para pagar. Então, o pouco que está entrando nos ajuda bastante. Tá certo, Thiago. Muito obrigada, viu? Tá aí, então, Riva, o Thiago, que tem esse comércio aqui na região do Capão Raso, cerca de 5 meses, estava contando para nossa equipe que já trabalhou em outras áreas. A ideia de abrir um comércio era um sonho para a família, está bastante preocupado com essa situação toda, mas ele tem a ciência de que está descumprindo um decreto, que o decreto diz que são apenas serviços essenciais. Mas topou conversar com a nossa equipe para deixar um pouquinho claro também a situação para ele, enquanto comerciante. Complicado, né, Riva? Olha, era com pessoas como o Thiago que eu estava falando nesse momento, quando perguntei para o secretário de Planejamento, vamos tirar o imposto dessa gente? Vamos tirar lá os 20 e tantos % que às vezes tem de ICMS? Já dá um alívio. Só que é um comércio familiar, gente. Nós estamos entre a cruz e a espada. Estamos entre a cruz e a espada. Comércio que abre 5 meses, não tem fluxo de caixa, não vai conseguir se manter, tem que se arriscar, desrespeitar um decreto para poder se manter aberto, para poder se sustentar dentro de casa. Essa é a grande dificuldade que nós estamos vivendo hoje. O que a gente pode falar para o Thiago? Thiago, não tem nem como te criticar aqui. Mas, se possível, feche as portas e vamos pressionar para que os governos tomem as medidas que são tão necessárias para esse pequeno empreendedor. A multinacional, o gigantão com 20, 30, 40 mil funcionários, tem caixa, tem dinheiro para ficar fechado. Nós temos que nos preocupar com esse aqui, ó, que não tem, que é a maioria do empresariado desse país. É com essas pessoas que nós temos que ter uma total atenção. Eu entendo, Thiago, fico triste que ele esteja desrespeitando. Não deveria, mas também não vou crucificar de maneira nenhuma aqui que ele se abra. Aí é uma questão da fiscalização até o local e decidir o que fazer. Que coisa, que momento nós estamos vivendo. O prefeito Rafael Greca fez um pronunciamento oficial. Entre as informações repassadas está o pedido para manutenção das recomendações da Organização Mundial da Saúde e uma boa notícia para as famílias que têm crianças matriculadas em creches e escolas, mas que estão sem aula. A prefeitura vai repassar uma ajuda de custo para a compra de alimentos. Olha como ficou decidido, põe no ar. 12.867 crianças receberão cada uma
um crédito de R$ 70 para compras de mantimentos, arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, macarrão, dentro do que oferecem os armazéns de família da cidade de Curitiba. Nós estamos lavando, varrendo, escovando, limpando, sujeira, tranqueira, com água misturada com hipoclorito de sódio e também com água misturada em 3% com peróxido de hidrogênio. Não haverá hospital na Arena da Baixada. Nós não precisamos disso. A estrutura de saúde pública de Curitiba é formidável. Nós temos 5.623 leitos hospitalares na rede hospitalar de Curitiba. Desses 5.623 leitos, nós temos 761 leitos de UTI já existiam antes do coronavírus. Nós ativamos desde sexta-feira, dia 20 de março, 35 novos leitos de UTI, que nós vamos chegar a mais 240 leitos, além dos 761. Então, nós vamos passar de 1.000 leitos em Curitiba de UTI e em estruturas hospitalares que já dispomos. Continuamos seguindo a OMS. Por amor a Curitiba, por respeito aos curitibinhas, nós ficamos em casa. O que não quer dizer que serviços essenciais não possam e não devam funcionar, que pais de família da construção civil não devam trabalhar, que enfermeiros, guardas, policiais, pessoas que trabalham no transporte público não devam trabalhar. O que a gente orienta? Fiquem em casa. As pessoas permaneçam com as orientações no sentido que é o que a Organização Mundial de Saúde tem nos recomendado e a gente vem acompanhando para e passo. Bom, só para atualizar o número para você, dos telefones que são importantes e do número de leitos, 2.022 leitos de UTI no Paraná, tá bom? Pode aumentar em mais 300, chegarmos aí a 2.322. Curitiba, tem dúvida? Liga nesse número aqui, ó, 33509000. Põe no ar para mim, ô Cris, enche a tela. 99876-2903. Isso aqui é a data do aniversário de Curitiba. Sempre lembra, o final é o aniversário de Curitiba, 2903. Outras regiões do estado, 0800-644-4414, perdão, muito 4 nesse número aí. 99117-3500 é um telefone também para você mandar o WhatsApp e o 3330-4414. Você que é de fora, amigo dos Campos Gerais, tem que colocar o DDD 41 que você está aí na região do 42. Doutor, pai bola, vamos lá? Vamos lá. Ping pong, põe a pergunta do povo aqui para mim. Antes de chegar, já chegou a do povo, eu ia perguntar, mas já chegou. Sola Oliveira, gostaria de saber se posso usar máscara caseira feita com 2 tecidos para ir no mercado ou na farmácia. Muita gente fabricando máscara em casa, doutor. Isso é o que eu tinha comentado anteriormente. O uso de máscara para sair de casa, ele não é necessário se você não tem sintoma respiratório. Então, é para quem tem sintoma respiratório ou para quem é contato de quem o tenha. Essas pessoas devem usar máscara, as demais não. Mesmo essas feitas em casa? Mesmo essas feitas em casa. É para evitar mesmo que a pessoa espirre, que passe gotículas para o outro a máscara, né, doutor? Exatamente. Agora, o coronavírus, pode pôr outra pergunta aqui, eu só vou fazer uma no meio. O coronavírus a gente pega pelo ar ou é só em contato com essas gotículas, pela mão, pela boca, seja como for, doutor? A transmissão se dá por gotículas, né? Então, claro que essas gotículas espirradas que chegam na mão ou diretamente no nosso rosto, eventualmente podemos ter o contágio. Mas ele, pelo ar, ele não é transmitido, graças a Deus. Então, não entre em desespero aí que pelo ar não pega. A Roseni Oliveira, boa tarde, sou a Roseni de Pinhais. Li na internet que o limão cortado com água quente torna-se uma água alcalina e ajuda na prevenção. É verdade ou mito, doutor? Rapidamente, mito, não tem absolutamente nenhum sentido. Esquece. Sangue tipo A. Muitas perguntas do sangue tipo A. Foi checado na China que é o maior número de casos. Isso é coincidência ou
realmente é mais suscetível a pegar doença quem tem esse tipo de sangue, doutor? Do ponto de vista científico, hoje a gente tende a dizer que, por enquanto, é uma coincidência, né? Porque para estabelecer relação causal para uma doença, você precisa ter... Histórico grande, Histórico grande, um estudo que nem a quantidade de casos ainda permitiu tempo para que a gente pudesse ter esses estudos. Eu tenho a impressão que as pessoas, às vezes, ficam procurando desculpas para poder dizer, eu não sou tipo A, eu posso sair de casa. Então, não saia, fique em casa. Peter, depois de contaminado, quanto tempo o doente fica transmitindo o vírus, doutor? Essa é uma pergunta extremamente inteligente que talvez a resposta valha $1 milhão, né? Então, a gente não sabe exatamente o que se tem dito pela Organização Mundial de Saúde, pelas sociedades de especialidade, do paciente contaminado, o isolamento necessário são de 14 dias, certo? Então, a partir do momento que eu tenho a cessação dos sintomas, eu já tenho uma possibilidade muito menor de transmissão e, teoricamente, com 14 dias, não está transmitindo mais. Bom, lembrando que de 2 a 10 dias ele pode ficar incubado, né, gente? Né, doutor? Exatamente, que é o período de incubação. Só que transmite, né, nessa incubação? Transmite, aí é o problema. Esse é o risco. Josemar, boa tarde. Quero saber se o álcool de acender fogo pode ser usado, aquele álcool alaranjado que a gente põe para acender fogo, doutor? Para acender fogo, pode. Para lavar as mãos, não. Porque, na verdade, para lavar a mão, o que deve ser usado é o álcool gel a 70%, que ele tem toda uma preparação para uso cosmético, né? Se você usar esse álcool que não tem essa preparação, é a chance de ter problema dermatológico. Pode rachar a mão da gente e vira uma porta de entrada, tá? A gente tem que tomar cuidado. Lourdes Mendes, esse álcool a gente pode usar para limpar a casa, doutor? Esse de acender fogo, pode ou não? O ideal para limpar a casa é o álcool líquido a 70, né? Também. Então, esse é o ideal, como eu falei lá da Quiboa, que é o hipoclorito, na verdade. Isso. Foi falado agora na reportagem ali pelo próprio prefeito do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é água oxigenada, né? Que também é possível. Gestantes, estão no grupo de risco? A Lourdes Mendes pergunta. Na verdade, a gente tem pedido para que as gestantes também fiquem mais preservadas, embora, assim, grupo de risco são os pacientes que têm doenças crônicas e, consequentemente, problema de imunidade e os pacientes acima dos 60 anos, né? Agora, as gestantes, sim, a gente pede para tomar mais cuidado pela demonstração que já houve da possibilidade de alteração no feto. Crianças que estão sendo amamentadas e as mães que estão amamentando também fazem parte do grupo de risco, doutor? Da mesma forma que eu falei para gestante, então as gestantes e lactantes, que são as mães que estão amamentando, devem se preservar. Isa, olá, boa tarde. Se passar as roupas com ferro quente, resolve aquele negócio do fogo, cura tudo, alta temperatura, resolve, doutor? Não. Lavar com água e sabão. Exatamente. Essa é a função, gente. Vamos para a próxima pergunta e última. Conceição, boa tarde, Conceição. Eu tenho rinite, sinusite, toda mudança de clima, fico mal. Como saber se pode ser o vírus ou apenas uma crise, se quase sempre eu estou assim, doutor? Que existe o coronavírus especificamente, ele, nesta situação de gravidade que nós estamos falando aqui, de pandemia, ele é responsável por sintomas gripais, né? E aí precisa ficar muito claro para a população que gripe é diferente de resfriado. Então, nariz escorrendo, que é o que a gente chama de coriza, né? Esses sintomas que ela nos relatou aqui não são os que estão elencados entre os sintomas que caracterizam um caso suspeito do coronavírus, né? Para ser um caso suspeito, a gente precisa ter sintomas respiratórios, são 2 principais, a tosse e falta de ar, associado ou não à febre. Essa é a ideia. Bom, Dr. Gustavo Schultz, diretor clínico do Hospital Vita, um dos maiores hospitais aqui do nosso estado, tirou todas as nossas dúvidas quando o assunto é coronavírus. Doutor, obrigado, uma ótima tarde e espero que o senhor possa voltar aqui outras vezes, mas já com notícias muito melhores do que essa que nós estamos tendo nos últimos momentos, né? Também espero, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população e volto a insistir com a população para que, assim, o medo nessa altura, ele é até salutar que nos protege, mas a gente deve evitar a todo custo o pânico, porque o pânico nos paralisa, né? E aí a gente acaba fazendo aquilo que a gente chama de movimento de manada, né? Onde vai um, vai todo mundo atrás, achando que aquilo está correto. Tem que ter muita calma, muita cautela nessa hora, para que a gente possa pensar no coletivo. O pensamento individual, nesse momento, ele é pequeno, perto do que a gente precisa pensar de proteção da população. E só uma última mensagem que eu queria dar. Eu queria deixar um agradecimento no ar aqui, de público, não só aos profissionais do meu hospital,
mas todos os profissionais de saúde, muita gente lembrando do médico, mas a gente não pode esquecer do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, nutricionista, quem pessoal limpa da área o hospital, administrativa, né? Que cuida da parte financeira do hospital, o pessoal da limpeza, né? Claro. Que são fundamentais para manter essas estruturas de saúde funcionando e atender a população. Toda a minha reverência para eles. Doutor, obrigado, uma Muito ótima obrigado. tarde aqui pela esquerda. O ideal é que a gente fique aí pelo menos até esse dia 30 em isolamento. Tá bom, gente? Vamos combinar assim? Depois, nós vamos ter que olhar por cima do muro. O que vem em cima do muro? Aí nós vamos ter que enfrentar todos juntos. Mas até o dia 30, vamos manter esse isolamento. É o que as autoridades de saúde pedem. Nós vamos falar mais de coronavírus hoje, viu? Você pode ir mandando pergunta, nós vamos passando para especialistas.